Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva, em Cabo Frio, e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, a partir do versículo 15. Diz assim o texto: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Diga comigo, saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de carros, e carros de fogo em redor de Eliseu. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, que a tua igreja seja edificada pelo Senhor, e principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode glorificar o nome de Jesus aí? Irmãos, esse texto é um texto bastante falado e bastante conhecido da palavra de Deus. E nós estamos diante de uma passagem que ela fala muito conosco acerca daquilo que nos rodeia todos os dias, acerca daquilo que acontece conosco, acerca daquilo que vem de alguma maneira até para nos amedrontar e para fazer com que a nossa caminhada não seja uma caminhada frutífera. Nós estamos ainda nesse final de ano de 2025 buscando algumas coisas do Senhor, crendo que o Senhor ainda fará até o final do ano coisas grandes no nosso meio. Você está comigo? Amém? Não significa que a certeza de que Deus fará coisas no nosso meio tire também, na mesma medida, as dificuldades que vêm para que nós possamos alcançar cada uma dessas coisas que Deus vai realizar. Então, é muito urgente que nós, enquanto igreja do Senhor, consigamos perceber quais são todas as dimensões das lutas, das dificuldades, de tudo aquilo que está ao nosso redor. A palavra de Deus, olhe para mim por favor, a palavra de Deus, ela nos revela que tudo aquilo que Deus lança da eternidade, de modo nenhum volta vazio, de modo nenhum se torna e permanece infrutífero. Isso significa que tudo aquilo que Deus intentou desde a eternidade, voltará para o Senhor, fazendo aquilo que apraz ao coração de Deus. O nosso Deus, Ele tem o controle de absolutamente todas as coisas. Eu preciso da sua ajuda nessa noite, para você fortalecer a fé de alguém que está perto de você aí. Então diga para alguém aí: Deus permanece no controle. Diga para essa pessoa que está perto de você aí: Deus permanece no controle. Agora olha aqui para mim por favor, eu tenho que te dizer, olhando nos seus olhos, Deus permanece no controle. Ele não simplesmente teve o controle da criação, Ele não simplesmente teve no controle de algumas circunstâncias daquilo que aconteceu na história bíblica. Deus permanece no controle, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, Suzana, independente do que aconteça, independente das circunstâncias que se desenrolam de acordo com as nossas decisões, de acordo com aquilo que acontece com a gente, de acordo com aquilo que fazem com a gente, de acordo com as perdas, os traumas, de acordo com as vitórias, de acordo com cada passo da nossa caminhada. Deus permanece no controle de toda e qualquer circunstância nos céus e na terra. Essa certeza, ela precisa ser legítima no seu coração, porque tem aqueles que acham que o acaso ele tem poder diante de algumas situações. Tem aqueles que acham até que
Deus não se importa com alguns assuntos cotidianos e corriqueiros dos homens. Deus não se importa se você vai fazer isso ou aquilo. Deus não se importa com pequenas coisas do seu dia a dia. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos revela e nos mostra um Deus, o único Deus verdadeiro, e um Deus cujas características apontam para alguém que não só conhece, como também se importa e nunca deixou de estar no controle de toda a história da humanidade, nem por um segundo que seja. Significa que até as coisas mais corriqueiras e triviais do teu dia a dia, se você estiver atento para ouvir a voz de Deus, Deus estará disposto a abrir os seus olhos espirituais para que você possa contemplar aquilo que Ele está fazendo no secreto, aquilo que Ele está fazendo quando ninguém está vendo, aquilo que Ele está realizando e transformando, mesmo quando as pessoas ao seu redor ainda não conseguiram enxergar no que vai dar isso, qual vai ser o objetivo disso, o que vai se desenrolar a partir daí. Por isso eu volto a dizer e eu declaro: Deus permanece no controle de absolutamente todas as coisas. Essa é uma certeza do crente. Essa é uma certeza de todo aquele que coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Mesmo quando você não tem o controle, Deus permanece no controle. Mesmo quando as circunstâncias parecem que saíram do que você poderia fazer, Deus permanece no controle. Quando Cristo se entregou na cruz, pessoas blasfemavam, pessoas xingavam, pessoas chacoteavam, Deus permaneceu no controle. Quando Cristo entregou o Espírito, Deus permaneceu no controle. Quando Ele foi sepultado, Deus permaneceu no controle, porque Deus já tinha preparado um plano, e o Cordeiro já tinha sido imolado por nós, desde antes da fundação do mundo. Deus permanece no controle, Ele permanece no controle das nossas vidas. Agora, o fato dele permanecer no controle não é a garantia de que você vai perceber que Ele está no controle em todas as situações, porque parece que tem coisa que acontece que Deus não tem nada com isso. Parece que tem coisa que acontece e que Deus está até distante, sem se importar. Porque parece que tem coisa que acontece no dia a dia, Vitória, que Deus não tem nada com isso, sabe? É só uma decisão, é só um lugar que a gente vai passear, é só uma roupa que eu vou colocar, é só, eu vou fazer assim ou assim. Deus não tem nada com isso. Ouça bem o que eu vou te dizer: todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, você nunca mais viverá dias normais. Você nunca mais viverá dias corriqueiros. Todos os seus dias podem ser potencialmente extraordinários, mesmo na vida cotidiana e trivial. Por quê? Porque se você estiver disposto a dedicar a sua melhor parte para o Senhor, Ele cuida de todo o resto que talvez até atormenta você. Se você estiver disposto a entregar a Ele aquilo de melhor que você tem, ou aquilo de pior que apavora você, Deus também permanecerá no controle da tua história. Até nas coisas mais triviais do dia a dia, Deus permanecerá no controle. Olhe comigo para a Bíblia aí. Fica com a tua Bíblia aí, irmão, aberta, porque eu quero analisar esse texto com você e revelar algumas verdades do céu sobre a sua casa nessa noite. O texto começa dizendo que o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele tinha um servo. Era como se fosse o segundo em comando. Era o discípulo mais próximo dele. Era o homem que era responsável por carregar aquilo que era do profeta. O homem que era responsável por estar perto do profeta. O homem que caminhava do lado do profeta. O homem cuja vida foi totalmente transformada quando ele foi chamado para andar junto com o profeta. Agora olhe para mim aqui, por favor. Quando você compreende
que Deus chama você para que você possa se envolver com as coisas espirituais, a sua existência nunca mais permanece da mesma forma. Porque tudo na sua vida começa a girar em torno daquilo que Deus está fazendo na terra. E aí, as coisas que são dessa terra já não são capazes de prender você, já não são capazes de escravizar você, já não são capazes de fazer você errar o alvo, já não são mais capazes de tirar o teu foco daquilo que é espiritual. Ei, olhe para mim, por favor. Começa a focar a sua vida e a sua casa nas coisas espirituais, porque Deus está chamando você para uma vida de intimidade, para que o céu se revele através de você. Aleluia! Olha, ele estava junto com Eliseu. Eliseu é o cara que teve a porção dobrada de Elias. Sabe por que a Bíblia diz que ele teve porção dobrada? Porque a Bíblia revela 7 milagres que Elias fez. E aí a Bíblia revela 13 milagres que Eliseu fez em vida. Porque o 14º milagre estava preparado quando já não havia mais esperança que o ministério pudesse frutificar. Eu não vou pregar sobre isso não, mas preste atenção. A Bíblia diz que no local onde o profeta Eliseu foi enterrado, ele já estava morto, Jean. Enterraram Eliseu. Algum tempo depois, foram enterrar um jovem ali. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia, é por isso que eu ando com ela para lá e para cá, irmãos. A Bíblia diz que quando sepultaram um rapaz ali onde o profeta Eliseu estava enterrado, quando ele bateu no osso de Eliseu, aconteceu o que, irmão? Aconteceu o que, irmão? Ele ressuscitou. O 14º milagre, que representava a porção dobrada da unção de Elias, foi realizado quando já não havia mais esperança no ministério profético de Eliseu. Tem coisa que Deus vai realizar na sua vida em áreas que talvez já não exista mais expectativa, em áreas que talvez já não exista mais esperança, em áreas que até você já não espera mais que aconteça nada. Mas quando Deus prepara alguém para realizar uma obra, não são as circunstâncias que movem o que Deus irá fazer, mas é Deus que move as circunstâncias para que Ele possa realizar. Aleluia, gente. Aí esse cara está andando com Eliseu. Eliseu é esse personagem. Esse cara. Os exércitos, os inimigos do povo de Deus tinham rodeado tudo. E aí o texto vai dizer, olha para a Bíblia aí, crente. O texto vai dizer que ele acordou cedo. Isso aqui é muito forte, irmão. Ele acordou cedo. Ou melhor, ele acordou muito cedo. Eu não sei se na sua versão aí está o advérbio de intensidade, muito, mas ele acordou muito cedo. Ele acordou muito cedo e fez o que, irmão? Ele fez o quê? Ele saiu. Irmão, coisa perigosa é quando na hora errada você vai para o lugar errado. E eu não quero emocionar você, nem trazer uma palavra coach, porque eu sou completamente contrário a isso. Mas quando você não está no lugar onde Deus te colocou, vivendo o tempo oportuno que Deus está preparando para você, você perde a oportunidade de vivenciar um milagre. Você perde a oportunidade de vivenciar a plenitude do ministério. Você perde a oportunidade de vivenciar a transformação completa, total, do que Deus tem para realizar. Ele acordou muito cedo e quando era para ficar, ele saiu, irmão. Eu tenho que dizer para alguém aqui nessa noite, quando é para ficar, você não tem que sair. Quando Deus está te chamando para ficar, não saia. Não tenha pressa para sair do lugar da presença. Não tenha pressa para sair de ambientes proféticos. Não tenha pressa para sair do ambiente onde aquilo que é profético está sendo ministrado. Normalmente, irmãos, eu falaria para vocês assim: não tenha pressa de sair do culto. Agora eu tenho que dizer para você, não tenha pressa de sair da presença de Jesus. Não tenha pressa de sair daquilo que o céu está fazendo. O culto é uma parte do que a gente faz. Agora, se a tua vida lá fora não foi esse culto, você saiu. Você teve pressa. O seu ambiente de culto é só o que você faz no meio da igreja. Serve de quê, gente?
Aqui ele fez a mesma coisa, porque quando ele saiu muito cedo, primeiro que ele acordou no tempo errado, porque o profeta acordava cedo, não acordava muito cedo. Ele acordou antes. Aí você escuta, né? Aquela galera coach, Rafael, fala assim: quem se antecipa, ou então quem se antecipa come cru, né? Eu escutava muito vovó falar isso, lembra? Vovó ainda fala isso até hoje. Apressado come, você conhece. Apressado come cru, porque Deus não tem pressa, irmão. Vou te dar alguns segundos para você questionar na sua cabeça aí, porque eu gosto de gente que pensa. Eu gosto de gente que fica engolindo tudo que se fala, não. Eu gosto de gente que pensa. Então pensa comigo. Deus não tem pressa, é você que tem. Pressa é uma característica de alguém que está submetido a um tempo que é escasso. Pressa é a característica de alguém, talvez, que já tinha que ter começado a fazer e foi fazer no final do tempo. Pressa é uma característica de alguém que está atrasado. Deus não tem pressa, porque Deus não está atrasado, Deus não está submetido ao tempo, e Ele começa a obra no tempo oportuno. Deus não tem pressa, Ele tem urgência. Urgência é diferente de pressa. Urgência indica que Deus, Ele quer realizar a obra completa em você, mas é necessário que você esteja no lugar certo, em todo o tempo que Deus quer agir em você. Sabe por quê? Quando você se antecipa, olha o que aconteceu com ele. Ele saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade. Irmãos, vamos pensar de novo aqui. O exército cercou a cidade porque ele saiu cedo, sim ou não? Não. O fato dele ter saído mais cedo não foi o motivo pelo qual o exército cercou. Agora, quando ele se antecipou, achou até que estava até numa boa intenção, irmão. Eu até acredito. Vou conjecturar aqui. Até acredito que ele estava na boa intenção. Não, vou logo preparar para quando Eliseu acordar, está tudo pronto. Você sabe por que às vezes a gente quebra a cara em algumas situações? Porque muitas vezes a gente quer fazer o que ninguém pediu para fazer e que não é para ser feito. Aí a pessoa confunde fazer o que Deus não mandou com proatividade. Não, eu sou proativo. Eu tenho que ver, irmão, faça estritamente o que Deus chamou e vocacionou você para fazer. Porque senão você pode estar se metendo na seara que é de outro. Que isso, pastor? Então a gente só tem que fazer o que na igreja alguém mandar? Irmão, expande a cabeça. Eu falei para você não fazer além do que Deus falou para você fazer. Não é o pastor, não é o líder de ministério, não é o presbítero, não é, é o que Deus falou com você. A pior coisa é ser bem sucedido naquilo que Deus não mandou você fazer. Isso é doideira, gente. Porque quando você se antecipa, achando que vai dar uma ajudinha para Deus, sabe o que acontece? Você se coloca em situações que você não aguenta lidar. Quando você tenta dar uma ajudinha a Deus, irmãos, eu estou pensando aqui, eu estou falando, estou pensando aqui, porque não pensa você que a palavra é pra, não, a palavra primeiro ela arregaça aqui, ela corta aqui, irmão. Toda vez que eu tentei dar uma ajudinha a Deus na minha vida, eu quebrei a cara. Toda vez. De cara aqui já pensei umas 3 ocasiões. Falei assim, rapaz, mas vou dar uma ajudinha aqui. Quebrei a cara. Porque ele se colocou numa condição que ele não era capaz de lidar. O exército já estava lá, gente. Se ele fosse lá fora ou não, não ia mudar nada. Agora, para ele, mudou tudo. O fato dele ter visto o que ele depois iria ver, mas antes do tempo. Deus vai falar com alguém aqui. Não tenta antecipar o que você vai ver no tempo do preparo, porque se você presenciar e vivenciar coisas antes do tempo que Deus está preparando você, isso não vai ser bênção para você. Pelo contrário, isso vai fazer você ficar ansioso, vai fazer você ficar preocupado, vai fazer você ficar com medo, vai fazer você não compreender nada. Foi o que aconteceu com um cara aqui, gente. Ele saiu e viu, falou, meu Deus,
Aí ele voltou, para onde? Para o profeta. Ai, meu senhor, tem muito cavalo e muito carro. Como se o profeta não soubesse. Já parou para perceber que às vezes algumas pessoas nos rodeiam e elas, de novo vou citar aqui uma frase da minha avó, elas ficam tentando ensinar, é uma frase antiga que a vovó usava, vou usar, fica tentando ensinar o padre a rezar a missa. Já viu isso? Irmão, quantas vezes eu tentei ensinar o padre a rezar a missa? Eu não fico achando que... Não, as pessoas falam, não, meu irmão, a gente faz. A gente faz. O pior é quando a gente fica tentando ensinar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Aí sabe o que isso provoca em você? Provoca com que as suas orações se tornem orações manipulativas. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Mas Senhor... Irmão, para quê? Você já falou que é feita a vontade, mas o mais é para quê? Então quando você se submete, porque você toma decisões, porque você tenta se antecipar, porque você tenta andar fora do tempo, aí você é colocado diante de coisas que você não está preparado, não fica achando que Deus também foi pego de surpresa não, gente. Você acha que eu gastei quase 10 minutos aqui na introdução dessa mensagem, dizendo e reforçando com você que Deus permanece no controle? Por quê? Porque até quando as coisas estão fora do seu controle, até quando você se desespera, até quando você não tem solução, até quando você não vê saída, até quando você diz assim, rapaz, e agora? Deus permanece no controle. Deus não é pego de surpresa. Você acha que uma conjuntura muda de um dia para o outro e Deus não sabia? E Deus não está no controle? Por que então a gente se desespera tanto? Por que a gente corre para Deus desesperado com aquilo que Ele já sabe? Aí o texto continua. Então o servo disse, ai meu senhor, o que faremos? Quando ele acordou e saiu, ele chamou alguém? Saiu, está no singular. Aí quando o negócio aperta, o que faremos? Porque depois que o negócio já deu errado, aí inclui o profeta. Aí fala assim, ó, eu sei que você pode fazer, eu sei que você pode agir. O que faremos? O que faremos? Aí o profeta responde para ele, em primeiro lugar, não temas. Porque o que esse moço aqui precisava, não era de um plano sistemático do que seria feito para combater o exército inimigo. O que ele precisava era acalmar o coração. O que ele precisava era a segurança de saber que Deus continua no controle. A primeira palavra do profeta para ele é, não temas. Irmão, eu não sei, mas certamente Deus trouxe alguém aqui nessa noite e você precisa ouvir essa palavra. Não temas. Tem ondas se levantando, não temas. Tem coisa que você não sabe como lidar, não temas. Deus está colocando diante de você e está permitindo que venham questões que você não sabe o que decidir, não sabe o que fazer, não sabe como lidar. Deus está falando contigo nessa noite, não temas. A palavra de Deus para você hoje é, não temas. Ele não perdeu o controle. Ei, Ele não perdeu o controle. É por isso que eu estou aqui, gente, há quase 20 minutos gritando para você, dizendo, Ele não perdeu o controle. O diagnóstico chegou, Ele não perdeu o controle. Aquelas coisas lá do teu passado estão tentando voltar para te resgatar, para te arrebatar, para te sequestrar. Ele não perdeu o controle. Tem coisa diante de você que você não sabe como resolver. Ele não perdeu o controle. É por isso que o profeta olha para o moço e diz assim, não temas. Não temas. Às vezes tudo que Deus faz para nós é nos proporcionar o silêncio do amparo de Deus. Você já orou e Deus não falou nada com você? Se além de mim isso já aconteceu com mais alguém aqui, por favor, levante sua mão, quero saber. Eu não estou sozinho não, olha que coisa linda.
Tem hora que a gente ora, né, levantar as duas mãos e dois pés, né? Tem hora que a gente ora e tudo que Deus fala é... Porque a gente é imediatista. A gente passa uma vida inteira errático, uma vida inteira errante, uma vida inteira construindo um monte de pereba, e a gente quer que em uma oração Deus resolva a totalidade dos nossos dias. Vou fazer uma comparação que você vai entender. Você passa 10 anos engordando, aí você quer que em um mês de academia resolva tudo. Papai já olhou para mim ali, fez assim. Eu sei, papai, já sei. Irmão, tem 6 meses que eu não sei o que é entrar na academia. 6 meses eu estou acumulando a pança. Irmão, uma semana de academia vai resolver. Como é que resolve? Uma semana de academia. 6 meses de maus hábitos. Aí eu vou chegar na academia, segunda-feira, sexta-feira resolvi. A barriga foi embora. Não é assim que acontece não, irmão. No mundo espiritual também não é assim. Tem coisa que no momento em que você recebe o Senhor, Ele resolve. Agora tem outras coisas que Ele quer treinar você, para que naquilo que você foi submetido para a morte, para desilusão, para perda, para choro, para luto, através do teu testemunho, Deus possa também curar outras pessoas. E aí Ele permite que você passe por algumas situações e Ele vai trabalhando você. Deus não é pouco poderoso, que Ele não possa resolver qualquer coisa de uma hora para outra, mas Ele sabe coisas que você não sabe. Ele viu o amanhã que você ainda não viu. Ele sabe naquilo que Ele vai treinar você, para que você possa ser a continuidade daquilo que Ele começou a fazer. A Bíblia diz, eu sempre falo isso, irmãos, acho que todo culto, todos os cultos até hoje que eu preguei aqui, eu falei isso. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então se Ele está, isso aqui é doido, você nunca talvez pensou nisso. Irmão, o que Deus faz que precisa ser aperfeiçoado? Se Deus é perfeito, presbítero Gabriel, o que Deus vai fazer e que precisa ser aperfeiçoado? Aí a gente está dizendo assim, Deus, isso não fez muito legal não, tem que dar uma melhorada. Igual quando o pessoal vai ensaiar, rapaz, não ficou muito bom, vamos dar uma melhorada na música, aí ensaia de novo. Te pergunto, o que Deus realiza e que precisa ser aperfeiçoado? Talvez até hoje você nunca pensou nisso, e agora eu aluguei um triplex na sua cabeça. Eu falo isso aqui todo culto, desde que essa igreja inaugurou. Talvez você nunca pensou nisso, só que agora eu estou fazendo você pensar nisso. O que é então que Deus faz que precisa ser aperfeiçoado? Se a Bíblia diz que tudo que Ele faz é perfeito. Agora, a Bíblia diz, aquele que, aonde? Em vós, começou a obra. Irmãos, o ser humano é a única coisa, a única criatura, a única relação de Deus que Ele se coloca numa posição em que Ele dá para nós a possibilidade de frustrá-lo. Vou te explicar teologicamente. Deus não pode ser frustrado porque Ele conhece o amanhã e Ele tem o controle de tudo, mas Ele dá para você a possibilidade de corresponder ao chamado da salvação ou da santificação, dizendo não. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas a relação com o ser humano, pastora Soninha, é a única relação que Deus se coloca na posição de te dar e você não retribuir. É a única, irmãos. A lei moral de Deus que Deus coloca dentro de nós é a única lei no universo que pode ser quebrada. A única. Não existe outra lei que possa ser quebrada. Se você olhar a lei da gravitação universal dos corpos, a lei da gravidade, as leis da termodinâmica, nenhuma lei no mundo natural pode ser quebrada. Se eu jogar essa caneca, todo mundo sabe que em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, ela vai cair no chão. Não pode a caneca falar assim,
vou quebrar essa lei, não vou cair no chão, vou quebrar a lei da gravidade. Não pode! Agora, a lei que Deus colocou no coração do homem, que está lá em Romanos capítulo 1, é a única lei criada por Deus que pode ser quebrada. Aí, você começa a compreender que aquilo que Deus começa a fazer em nós vai sendo aperfeiçoado, não por aquilo que Deus vai realizar de maneira mais completa, mas porque nós vamos sendo iluminados e vamos começando a compreender e vamos andando para que possamos alcançar a imagem e a estatura do varão perfeito. Tem a ver com a relação do homem em relação a Deus e não de Deus em relação ao homem. Para resumir, para simplificar, para você compreender, irmão, o que Deus começa a fazer na nossa vida, espiritualmente, começa a extravasar para todas as áreas da nossa vida, na mesma medida em que você corresponde ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro de você. É por isso que é aperfeiçoado, porque é você que está sendo aperfeiçoado. Não é o que Deus pode fazer, mas é você que vai se tornando mais capaz de corresponder ao que Ele está fazendo, a se mover de acordo com o que Ele está movendo, a fazer aquilo que Ele está dizendo para você. Então, quando você olha para esse texto aqui, e você percebe que isso tudo está acontecendo, e o profeta diz para ele: ei, não temas, mesmo que você ainda não seja capaz de compreender e nem de enxergar, eu estou dizendo para você que você não precisa se preocupar agora. Aí, ele traz a revelação que o homem ainda não tinha visto, Mary. Sabe que coisa linda é quando a gente está perto de gente que é capaz de declarar para a gente aquilo que a gente ainda não viu, mas que Deus já realizou da eternidade. Ele não tinha visto ainda, mas o profeta diz para ele assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mudou o que, irmãos? Na conjuntura visível daquele homem, mudou nada. Porque tem palavra que o céu vai liberar sobre a sua casa, que de imediato você não vai enxergar nada. Agora, a coisa mais linda é que a Bíblia diz que a fé vem pelo... não é pelo ver. A fé vem pelo... Então, ao invés de ficar procurando o que você vai ver para legitimar o que você está crendo, começa a dar ouvido o que o céu está falando, começa a dar ouvido o que a palavra está declarando. Então, para de dar ouvido para repórter do inferno, para de dar ouvido para os agoureiros, para de dar ouvido a quem só quer o teu mal, para de dar ouvido a quem não está indo para o mesmo lugar, enxergando a mesma coisa que você. Começa a dar ouvido o que o céu está declarando, começa a dar ouvido o que o Senhor está falando, começa a dar ouvido o que aquilo que é profético está sendo derramado sobre você. Aí ele falou: olha, não se preocupa, não fica com medo, muito mais são os que estão conosco. Irmãos, aquele rapaz, ele ficou olhando para o profeta e ele confiou, porque ele não questionou. E porque ele não questionou, o texto continua dizendo: e Eliseu orou. Aqui está o segredo, irmão. Esse iníciozinho do versículo 17 é o segredo para você vencer qualquer batalha espiritual pela qual você estiver passando. Eliseu orou. Ele orou não para que a vitória fosse estabelecida diante dos inimigos, mas ele orou em favor de que alguém fosse trazido para o mesmo nível de visão que ele. Ele orou e disse: Senhor, eu peço-te que abras os olhos para que ele veja. Tem coisa que você vai começar a perceber e enxergar depois de você se entregar em oração. Você quer ver a tua casa restaurada? Se entregue em oração. Você quer ver o teu filho liberto? Se entregue em oração. Você quer ver essa situação que está ao teu redor aí, tirando a tua paz, tirando o teu sono, ser resolvida pelo Senhor? Então se entregue em oração. Não tem como vencer uma batalha espiritual, não tem como transitar e nem lutar na dimensão do Espírito sem que você utilize as armas do Espírito. Tem coisa, irmão,
que não basta você ficar falando de Deus para a pessoa, você tem que falar da pessoa para Deus. Tem coisa que não adianta você ficar gastando. Tem coisa que você tem que gastar isso aqui, ó, e não isso aqui, ó. Porque quando o negócio estava feio, e Eliseu já sabia, porque ele já estava numa dimensão em que ele podia contemplar o extraordinário, a primeira coisa que ele fez para que ele pudesse trazer aquela pessoa para o mesmo ambiente, foi orar. E sabe o que a gente faz? Tenta tudo. Quando nada dá certo, você ora. Você tenta usar os seus contatos, tenta usar o dinheiro, tenta usar aqui, ali, corre para lá, corre para cá, e se nada dá certo, aí a gente ora. A gente tenta nosso poder do convencimento, se não dá certo a gente ora. Irmão, a oração não é mais uma das opções que você tem para vencer as batalhas contra o mal, para vencer a batalha espiritual, para vencer a sua própria carne. A oração é a única opção que realmente presta para que você possa sair vitorioso em qualquer batalha espiritual pela qual você estiver passando. Irmão, batalha espiritual não é só quando você fica vendo vulto em casa, não. Batalha espiritual não é só quando você fica ouvindo vozes do inferno, tentando deixar você louca, deixar você louco, não. A batalha espiritual não é simplesmente quando você entra na sua casa, aquele ambiente carregado, aquele ambiente pesado. Batalha espiritual não é só isso não, irmão. A batalha espiritual é quando você tem a capacidade de vencer o que a tua própria carne está gritando para você fazer. A batalha espiritual é quando você consegue dar mais um passo, quando tudo que você queria era parar. A batalha espiritual é quando você consegue, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio até ao desespero, continuar adorando, continuar orando, continuar louvando, continuar glorificando. A batalha espiritual, ela está travada todas as vezes que você decide corresponder ao que o céu está derramando sobre você. Ou você acha que o diabo fica olhando assim, lá, ele orou de novo, ó. Eita, ele está jejuando. Ai, droga. Ai, macacos me mordam. O diabo falando. Ah lá, ele vai tentar de novo. Irmão, não é assim não. O diabo não está brincando não, irmão. A Bíblia diz que ele fica ao derredor. Sabe o que isso significa? Não significa que, tem gente que fala assim, os anjos do Senhor estão ao redor e o diabo está ao derredor. Não tem isso não, irmão. Para com essa bobagem aí. Entenda o que está acontecendo. Significa que o diabo está à espreita. Ele está à espreita, só esperando você dar um molezinho. E às vezes o molezinho que a gente dá não é nem nada que você falou, não é nem nada que você fez. Basta você dar ouvido à sua própria mente em algumas circunstâncias, que aí o diabo fisga aquilo ali. Por quê? Que a gente pensa assim, mas o diabo não consegue ler o nosso pensamento. Tudo bem, mas todas as vezes que a sua mente é ativada por um pensamento, o teu corpo físico reage. Seus batimentos, você sua. E aí o diabo já pescou. Você acha que você é mais esperto que ele? O diabo é muito esperto, ele é burro, mas ele é muito esperto, irmão. Se ele fosse inteligente, estava no céu até hoje. Mas não fica achando que ele é bobo não, irmão. Ele está aí, há milênios sobre a terra. Já viu gerações e gerações de homens vivendo na face da terra. Não fica achando que você vai enganar ele não. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a quem? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta o crente tentar resistir à tentação. Pastor, uma vez um rapaz falou comigo assim, lá em Boa Esperança, pastor, preciso de oração. Amém, vamos orar. Aí, pastor, preciso que o senhor ore por mim, para eu resistir à tentação. Eu falei, rapaz, não vou nem começar. Você emociona não, filho. Você não vai resistir não. Não, porque o cara às vezes está vendo assim, a perdição está ali. O que vai fazer ele cair, está ali. Aí ele vai.
pronto. Aí quer agir como se tivesse sido de fato um negócio por acaso. Aí tem uns crentes bobos que não sei de onde que tiraram isso, fala assim, porque na vida do crente o pecado é um acidente. Vamos parar com isso, gente. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o negócio começa aqui, e aí desce para cá. E aí você vai e intenta. Depois você vai e consuma. E o pecado consumado gera morte. Se você tiver a consciência de que toda vez que você faz isso, negocia com a tua carne, negocia com o pecado, você está tornando o diabo mais próximo de você, irmão, você vai repensar nas atitudes do dia a dia. Porque, uma vez, vou contar essa para vocês, eu era bem jovem, né? Logo assim que eu me converti com 19 anos, e aí, na igreja, a gente conversava, né? Jovem, todo mundo jovem, 20 e poucos anos, 20 anos, 21, e aí tinha um amigo nosso que falava assim, rapaz, eu vou ficar na igreja, cara, assim, firme, mas às vezes, cara, o diabo bota umas tentações assim diante da gente. Aí um amigo, rapaz, eu nunca mais esqueci esse dia, irmãos. Aí um amigo falou assim, você é fingido, rapaz, você fica querendo dar uma de crente, para ver se o diabo bota alguma Jezabel no seu caminho, para você cair e depois dizer que foi o diabo. Eu falei, rapaz. Aí ele ficou rindo, sem vergonha, ele ficou rindo. Eu falei, rapaz, olha só como é que são as coisas. A gente às vezes negocia tanto com aquilo que vai fazer a gente cair, que aquilo se torna familiar para a gente. Você já sabe até como que começa, quando você vai cair, e você se permite continuar. A gente até sabe quais vão ser os desdobramentos seguintes, mas mesmo assim a gente continua caminhando em direção. Ou quando muito, vai nessa, né? Não estou vendo não. Por acaso. Por acaso nada, gente. Aquilo que é espiritual, não se engane, meus irmãos, só através das armas do Espírito nós somos capazes de vencer. Eu sempre digo aqui, vou falar mais uma vez, irmãos, o que o psicólogo, o psiquiatra pode resolver, não é o que a igreja vai resolver. Agora, o que é a igreja que vai resolver, o psicólogo e o psiquiatra não vai resolver. Eu não tenho tabu nenhum, irmão. Mas tem coisa que não é terapia que você precisa fazer, não. É se arrepender e ir para os pés da cruz. Tem coisa que não é o psicólogo que vai lá para te aconselhar, não. É você correr para os pés de Jesus e pedir misericórdia. E eu sou um cara responsável, irmãos. Tem coisa que você tem que ir no psicólogo mesmo. Tem coisa que você tem que ir no terapeuta, você tem que ir no psiquiatra até de repente. Agora, irmãos, aquilo que a igreja tem para oferecer, que é auxílio espiritual, você não vai conseguir encontrar em lugar nenhum. Você pode tentar camuflar com remédio, você pode tentar camuflar com terapia, você pode tentar camuflar com o que quer que seja. Aquilo que só o Senhor pode resolver, nada mais vai ser capaz de resolver. Então, quando a gente olha para as inúmeras batalhas espirituais que acontecem diante de nós no dia a dia, você precisa ser capaz de discernir o que é para você ir no médico, o que é para você orar, o que é para você procurar uma ajuda e principalmente o que é para você negar a sua carne e se arrepender. Fica de pé, por favor. Aí o profeta orou, versículo 17, e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Ele viu o quê? Algo que se materializou na hora ali? Não. Foi a partir da oração de Eliseu que a coisa se resolveu? Não. A oração de Eliseu serviu para fazer com que o moço pudesse perceber o que Deus já estava fazendo. Agora olha para mim aqui, por favor. Tem coisa que Deus já está fazendo, mas se você não se transportar para a dimensão em que você possa contemplar e estar alinhado ao que Deus está fazendo, você nunca vai ver a resolução
dessas coisas. Porque olha o que aconteceu, ele orou e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros. Irmãos, aí não era coisa natural não, aí era cavalo e carro de fogo, era cavalo e carro de fogo, tudo ao redor de quem? Ao redor do profeta, ao redor daquele que simbolizava a boca de Deus. Deus não está mais submetido à antiga aliança. Qual é a maior profecia da palavra do Senhor? Qual é a maior profecia do reino de Deus? Se chama Bíblia Sagrada. É por isso que Paulo vai falar que no culto seria bom que todos profetizassem, mas que isso seja feito em ordem. Como? Porque a Bíblia mesmo diz que a maior profecia se chama a pregação da palavra. Então não existe, irmão, alguém está pregando e aí o profeta levanta no meio da igreja e está falando e todo mundo cala a boca. Não. Porque se alguém está profetizando, o outro espere. É só isso, gente. Aí tem uns que falam, não pode profetizar, não pode falar em língua, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, não é isso que a Bíblia fala não. Agora, se você não tiver consciência e condições de enxergar que a Bíblia é o ponto de partida para absolutamente tudo que você vai vivenciar em Deus, porque é ela que vai te ensinar, é ela que vai te orientar, é ela que vai dizer o que fazer, irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja. E o que mais tem, infelizmente, é gente que às vezes está 10 anos no evangelho, nunca leu a Bíblia. Se eu puder te dar um conselho hoje, irmão, lê a Bíblia. Tem coisa que você vai ler que você não vai entender, tem coisa que você vai ler que você não vai gostar, tem coisa que você vai ler e vai falar assim, meu Deus, glória a Deus, que maravilha, olha que coisa linda. Mas tem coisa que você vai olhar e vai falar assim, rapaz. É por isso que Deus coloca no nosso caminho homens e mulheres de Deus para nos ajudar, para nos ensinar, para facilitar com que isso, que é a palavra profética de Deus, penetre no nosso coração. Porque é só a palavra que vai alimentar você no dia mau. A palavra é o que vai sustentar você diante das afrontas do diabo. Não adianta, você pode gastar a vida em oração, se você não conhece a palavra, é incompleto. Você pode fazer o que for, cantar bonito, pregar bonito, tocar bonito, se a sua vida não está cheia da palavra, você é como o sino que retine. Você é barulhento, mas por dentro está oco. Que isso, pastor? Que palavra pesada. É a Bíblia que diz, pô. Se você já leu, você conhece. Então, para a gente orar, tudo o que acontece, não esqueça, irmão, Deus continua no controle. Mesmo quando você não está vendo, Deus continua no controle. Me ajuda a pregar só para a gente terminar. Fala para alguém aí, Deus continua no controle. Continua no controle.